Pessoal, boa noite. Estamos dando início aqui à nossa assembleia para cumprir a definição estatutária. Eu peço um pouquinho de paciência de todos, porque nós estamos aqui em três etapas simultâneas aqui. Nós estamos no YouTube, na TV Guarani, nós estamos aqui pelo Zoom e estamos presencialmente também. Tá? O primeiro passo aqui, eu vou ler o edital da assembleia e aí a gente já dá seguimento. Assembleia Geral Ordinária do Guarani Futebol Clube, ficam convocados todos os sócios proprietários do Guarani Futebol Clube, titulares há mais de um ano, maiores de 18 anos, quites com os cofres sociais e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no Salão Social do Clube, na Avenida Imperatriz Teresa Cristina, número 11, Jardim Proença, e virtualmente através de envio de link pelo e-mail secretaria@guaranifc.com.br, no dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, às 18h30, em primeira chamada, com presença de 2/3 dos associados, ou em segunda chamada, às 19 horas, com qualquer número de associados presentes, com a seguinte específica ordem do dia. A. Cumprimento do especificado na linha D do inciso 1º do artigo 44 do Estatuto Social do Guarani Futebol Clube, versando sobre esclarecimentos acerca do Campeonato Brasileiro da Série B e planejamento do Campeonato Paulista de 2022. Nós facultamos aqui, eu não vou ler ele inteiro, mas nós facultamos o envio de perguntas pelo e-mail, daqueles que não poderiam comparecer, né, nem virtualmente, nem presencialmente, e bem como facultamos para que as pessoas pudessem estar presentes aqui ou comparecer virtualmente para isso. Nós estamos aqui admitindo algumas pessoas no nosso Zoom. Estamos tentando aqui um contato ainda melhor com o Michel Alves, que se encontra fora de Campinas. Nós recebemos uma pergunta dos associados anteriormente, mas eu vou passar para uma outra etapa aqui da Assembleia, que é o início da gente escolher o presidente da Assembleia. Claro que o presidente só vai poder ser alguém que está presente aqui. Eu vou renomear aqui o Michel Alves para a gente conseguir deixar certo que é ele. Michel, nos ouve bem? Ouço, não vou falar ovo não, viu? Ouço. Perfeito, perfeito. Michel está nos ouvindo. Então agora a gente já pode Beleza. dar seguimento tranquilo a isso. Primeiro ponto é: alguém tem o desejo de ser presidente dessa Assembleia? Senão eu presido mesmo a Assembleia sem problema nenhum. Bom, como ninguém se manifesta nesse sentido, eu passo a presidir a Assembleia. E aí, Michel, já vou passar com a primeira pergunta, que foi do Eduardo Medina. Vou colocar ela na tela aqui, mas eu vou ler para que você possa responder, tá ok? Boa noite, senhores presidentes e Michel Alves. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo belo trabalho realizado em 2021. Perguntas interessadas ao Michel Alves. Eu vou ler a primeira, depois você responde, aí eu passo para a segunda. A primeira pergunta: existe uma expectativa muito grande na utilização dos meninos da base no profissional. Entendo que esse processo deve ser feito com cautela, para não queimar etapas. Temos os casos do Renanzinho e Matheus Souza, que tiveram em 2021 uma temporada abaixo do que a de 2020, seja em oportunidades, seja em desempenho, oscilação natural, já que ambos têm idade sub-20. Como você enxerga essa situação? Entendo que estamos qualificando cada vez mais nosso elenco e não sei se existirão tantas oportunidades para ambos. Neste processo de transição, precisamos estar atentos para entender qual o melhor caminho para a evolução do atleta, talvez emprestando para adquirir uma maior rodagem e confiança. Michel, você está com a palavra. Tá bom. Primeiro, obrigado pelas considerações, né? Você sabe, Gali, que é sempre um pedido do Ricardo e é uma maneira, um planejamento nosso, a utilização dos jogadores da base, os meninos que naturalmente têm a condição de ter essa participação, né? E isso foi demonstrado durante esses 2 anos que a gente vem trabalhando à frente e vem nos dando essa condição hoje de despertar interesse de outros nos nossos atletas. Nós tivemos aí um Campeonato Paulista muito bom pelos sub-20, que fez aí uma campanha boa, brigou, lutou. Tem uma copinha pela frente, onde tem uma expectativa muito grande sobre esses jogadores.
sempre vai existir, isso é histórico, é cultural do Guarani. Eles vão estar presentes, vão estar inseridos nesse processo. A gente entende que a saída de um ou outro atleta da base para ganhar rodagem, só se for essencialmente alguma coisa boa, senão a utilização deles no primeiro momento é no elenco principal, como está acontecendo aí na própria colocação do Renan, do Matheus, você tem o Eliel, você tem o Bidu, então são esses jogadores, o Matheus Ludic, e assim vai. Agora tem o Bianconi, todos esses atletas tendo essa oportunidade, aprendendo, crescendo, evoluindo. A comissão técnica, ela sabe dessa maneira de trabalhar do clube, conduz de uma maneira muito profissional, e eles, naturalmente, tendo as condições de jogar, eles vão estar sempre inseridos. Esse é o principal objetivo, porque são ativos do clube e é um objetivo também de negócio, de fazer uma venda, de prospectar um negócio para angariar valores ao clube que faz parte nesse processo da gestão do Ricardo e do Conselho de Administração. Michel, obrigado. Ricardo, quer complementar alguma coisa? Não? Vou passar, então, a segunda pergunta. Graças ao trabalho do Departamento de Futebol, o Guarani tem se notabilizado por desenvolver atletas, jogadores poucos conhecidos do grande público, saem daqui valorizados. Lucas Crispim chegou com 24 anos e, após 2 belos anos, saiu para ser um destaque no Fortaleza. E agora Bruno Sávio, que chegou com 25 anos, saiu também bastante valorizado. O problema, na minha opinião, é que em ambos os casos o Guarani não obteve receita alguma com essas transferências. Inclusive, esse vem sendo um ponto de atenção, o baixo valor proveniente da venda de atletas. Você acredita ser possível recrutar atletas nessa faixa etária com contratos mais longos, visando o desenvolvimento e, consequentemente, uma receita maior ao clube? Eu acredito, eu acho que a gente está trabalhando nesse caminho. Existe são 2 pontos aí, né? A gente ter esse entendimento que, por exemplo, vamos analisar o caso do Sávio que foi falado. O Sávio chega no primeiro momento no Guarani, ele começa, perde espaço, a gente mantém o Sávio, aí no final da competição ele evolui e ajuda muito o Guarani, e aí ele começa um ano muito bom, que foi... Tá ouvindo, Gali? Tá ouvindo, Gali? Desculpa, Michel, pode continuar, são coisas das modernidades. Entrou. Não, fica à vontade. Tá. E aí o Sávio ele começa a temporada 21 e aí se destaca. O Sávio começa a temporada 21, se destaca e obtém o êxito aí, tem esse tanto de procura de clubes atrás dele. Então, assim, ó, o Guarani está caminhando para isso. Existe um risco, a gente está filtrando muito para ser assertivo e dar um contrato mais longo, porque isso também dá uma tranquilidade para o trabalho. Porque todo ano que você vem e tem que mudar muitos jogadores, num momento como é agora o mercado, isso é muito complicado. É uma chance também de fazer um negócio e ter um dinheiro, mas mesmo nós fazendo um contrato de 1 ano, nós tivemos várias oportunidades, o Ricardo está aí também, pode confirmar, de alguns atletas para sair, de trazer até algum recurso, mas naquele momento a gente necessitava muito dele, então a gente ou escolhia, ou perdia o atleta, e aí talvez não resolveria a nossa situação, porque não tinha um outro ou espaço para trazer outro naquele momento da competição que estava muito acelerado, e a gente optou pela permanência. Mas a continuidade e o caminho para se dar um contrato mais longo, acertando e evitando, minimizando os erros, aí sim a gente vai ter a oportunidade de fazer negócio e trazer algum dinheiro ao clube, que esse é o principal objetivo, de uma maneira limpa, pelo trabalho, pela correção. A gente está muito concentrado nisso. É um objetivo isso também, a gente está caminhando para isso, que é uma coisa que não estava sendo feito no Guarani nos últimos anos. Então é passo a passo, né? Uma temporada, outra, agora a gente começa a estender alguns contratos de alguns atletas que a gente acredita para tentar ter esse retorno, senão você sempre fica na mão, na grande verdade. Obrigado, Michel. Ricardo, quer complementar? Boa noite a todos. Complementando a fala do Michel, a gente vem num período de reestruturação do clube, então quando a gente faz a primeira montagem do elenco, no fim de 2019 para 2020, a gente tinha grande preocupação de não gerar passivos para o Guarani. Então a gente evita, sim, nesse primeiro momento, na montagem do elenco em 2020, celebrar contratos com longas duração. Aí
a gente consegue não gerar passivo no ano de 20 e 21, e em razão do grande número de acertos de contratação, isso passa a nos dar segurança hoje de fazer contratos mais longos, pelo filtro, pela competência do departamento de futebol profissional, e é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Contratos de 1, 2 ou 3 anos e com cláusulas de performance, como a gente já fez do Bruno Silva e como a gente fez do Ronaldo Alves. Então, o atleta, ele tem um contrato de 1 ano e ele performando, automaticamente o contrato está renovado por mais 1 ano, e essa vai ser a forma de que a gente vai agir com segurança, sem gerar risco de demandas trabalhistas contra o Guarani e nos assegurar a passar a ter receita com essas contratações. Beleza, obrigado. Eu vou agora passar a ler a pergunta que a Maíra Antonini mandou no chat aqui. Ela fala: boa noite a todos. Queria novamente dar os parabéns a todo o Conselho de Administração e ao Michel pelo trabalho desenvolvido esse ano. Na última Assembleia sobre o Futebol, perguntei a respeito da contratação de psicólogo fixo do clube e responderam que estavam pensando nisso. Queria saber em que ponto isso está. Acho que o Ricardo começa, depois vai o Michel. Boa noite, Maíra. É um assunto ainda que a gente não definiu. A gente continua avaliando os prós e contras. Nesse ano, a gente não viu a necessidade durante o Campeonato Brasileiro. Todos os assuntos relacionados a isso a gente conseguiu tratar entre comissão técnica, executivo e jogador, mas a gente continua analisando, e a hora que a gente achar que é o momento oportuno e que vai nos render frutos, a gente vai fazer essa contratação. Michel, se quiser complementar. Não, exato. Saiu o áudio aí? Está saindo, está saindo. Exatamente, Maíra. É uma boa pergunta, eu recordo disso naquele momento. É uma situação muito pontual, né? Como a gente acompanha muito próximo ali as nossas obrigações do departamento de futebol, então a gente está sempre atento a tudo, né? Naturalmente, quando uma situação a gente entender que seja para um profissional capacitado na psicologia, a gente vai naturalmente utilizá-lo. Então, por hora, a gente está tendo esse controle, conversando, debatendo dia a dia, conversando com o Ricardo, que tem uma participação muito grande sobre isso. E até o momento a gente tem tido aí paz, né, no vestiário, para todo o segmento. Então, assim, é um assunto, sim, que ele está muito vivo, mas a gente está conseguindo ter o controle por hora. Beleza, obrigado, Michel. A gente abre aqui para outras perguntas das pessoas que estão online. Se alguém quiser falar, tem a opção de levantar a mão, pedir, que a gente desmuta e a pessoa pode falar. Tá? A Maíra está agradecendo a resposta aqui. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Se ninguém mais for fazer... Felipe Dumont, fica à vontade, Dumont. A gente vai pedir para você. Isso, te ouvimos, pode falar. Legal. Então, bom, em primeiro lugar, parabenizar, né, pelo trabalho. A gente que acompanha um pouco mais de perto, tem informação e até um olhar diferenciado, né? Bom, não bondoso, mas assim, a gente que acompanha, né, mais de perto sabe que não basta apenas querer trazer jogadores, né? A gente sabe aí do orçamento, sabe que é extremamente curto, e mesmo assim a gente conseguiu trazer já há um bom tempo, né, bons valores, como o Crispim foi citado, Murilo Rangel, Regis, Andrigo, entre outros, né? E principalmente no meio de campo, que a gente sofreu muito, né, com jogadores aí, era difícil trazer, a gente trazia muito volante, pouco meia, e aos meias abaixo, né, da qualidade, então a gente entende que é um trabalho muito complicado, é um orçamento bem curto, né, um dos mais curtos aí do campeonato, e mesmo assim a gente traz bons valores, e nesse ano a gente conseguiu também disputar, né, acho que para a maioria de nós não era previsto, né, ter condições, até por essas
por essas condições que a gente tem, né, de brigar lá em cima, mas mesmo assim a gente conseguiu. Então, parabenizá-los, né? Vocês foram bastante criticados aí, como sempre, vocês vivem o futebol, sabem como é isso. Até falaram que vocês não queriam subir, não entendi muito bem como que é não subir, né, lutando até a última rodada para isso. E aí também surge uma sugestão, porque a gente entende, né, vendo até o time, dá para perceber que, obviamente, que os jogadores de frente eles são mais caros, né, por motivos óbvios, mas a gente sentiu um certo desequilíbrio, né, principalmente ali no setor defensivo, né. Estamos falando aí de goleiro, de zagueiro, que talvez poderia ser ter investido também em algum momento nesses setores, da mesma maneira como foi pensado ali na frente e tudo mais. E surgiu uma sugestão, acho que o Guarani está fazendo agora uma coisa que eu acho que é muito bacana, que eu sempre imaginei que é o certo, que é abrir espaço para esses jogadores da base também, né? Quando a gente fala de jogador para compor elenco, para mim, tem que ser sempre os da base, né? Então, a gente está falando aí de 33 atletas, então, para mim, 11 pelo menos, né? Vamos dizer assim, os 11 titulares do Sub-20 devem ser os jogadores que compõem o elenco. Então, aí, compondo os 11, sobrariam aí 22, 23 vagas. Então, a minha sugestão é para que justamente tentasse mesclar, né? Então, vamos criar 3 grupos de salário, vamos dizer assim, o A com 7 jogadores, o B ali com 8 e o C com 7. Então, vamos supor que a média salarial, vamos chutar aqui, seja de 40 mil, então a gente teria 7 jogadores aí de 60, mais 8 de 40 e mais 7 para completar de 20. E aí, dividir por jogadores, né? Então, esses grupos de 7 jogadores, por exemplo, do grupo A, seria um goleiro, um zagueiro, volante, meia, atacante. Aí, no caso, poderia ser 2 atacantes, né? Que a gente está falando de 7 jogadores. E aí, também no meio, no grupo B, mesclando. Então, acho que é uma sugestão aí para que a gente possa também equilibrar. Eu acho que está certo, foi acertado. Acho que existe uma razão por ter apostado nos goleiros que a gente optou por trazer, mas eu acho que é uma posição que ficou clara, que a gente precisa talvez até pensar, obviamente já deve estar no planejamento, mas pensar com mais carinho de trazer um cara mais firme aí para que tenha sustentação e a gente perca menos pontos possíveis. Beleza? Obrigado. Boa noite, Felipe. Vamos lá, vamos comentar um pouco a fala. Infelizmente, o futebol ele não tem essa fórmula de você trabalhar assim, né? E a gente também, esse ano de 2020, a gente não trabalhou, de 2021, a gente não trabalhou com 33 atletas. A gente trabalhou com um número menor. Então, assim, na lateral esquerda você tinha o Bidu, e reserva imediato o Eliel, que era da base, você não tinha o terceiro jogador, né? Você tem que ir investindo na base e vendo os profissionais que têm condições de integrar o grupo profissional, aprimorar a técnica deles, a qualidade, e aí eles vão tendo a oportunidade naturalmente. Existe um rodízio do Sub-20, onde a gente sobe grupos de 5 atletas por semana, trabalha esse grupo volta para a base, aí vem outro grupo, a gente trabalha, e depois ele retorna para a base, e os atletas que têm condições e ali demonstram que conseguem jogar uma partida profissional, a gente dá a oportunidade, e aí os que abraçam e conseguem permanecem no grupo, que é o caso do Eliel, o caso do Renan, o caso do Ludic. Tem alguns que precisam de um tempo maior de maturação, e aí vai sendo feito esse rodízio e a evolução deles tática e tecnicamente, tá? Com relação à montagem do elenco, a gente tem que sempre buscar atletas, que nem foi mencionado aqui já, como o Crispim, que performou aqui e hoje tem um salário 3 vezes maior, mas veio dentro da realidade do Guarani. O próprio Vagninho a gente traz do exterior um salário dentro da nossa realidade e hoje ele já está com proposta de 3 vezes o que ele recebia aqui. Situação igual a do Valber.
Então, assim, não existe um valor definido por posição para se gastar, e sim atletas que conseguem corresponder e têm grande potencial de crescimento. Quando você vai falar numa montagem de elenco, a análise que a gente faz, ela não parte assim, olha, vou ter 7 atletas disso, de tal valor. Mas é assim, qual atleta tem condições de responder? Porque às vezes você traz atletas desse valor mais elevado e eles não correspondem. Então, a gente vai avaliando capacidade técnica e capacidade de resposta dentro do campo. A gente fez a contratação dos 2 goleiros, né? Do Gabriel. O Gabriel, em 2020, corresponde, fecha o gol na Série B. Ganhamos muitos jogos com a ajuda dele e contratamos um dos 4 melhores goleiros da Série B do ano passado, que foi o Rafael Martins. E então, assim, a gente estava muito seguro, mas infelizmente nem todos os atletas eles correspondem com a expectativa que é criada nele. Então, independente de valores, a gente analisa muito, além da capacidade técnica, o que foi feito no ano anterior. E é com base nisso que a gente faz as contratações. O valor de salário em si, ele não é o peso da contratação. Vou contratar esse aqui porque ganha mais, e sim a condição de jogo dele, o que ele pode corresponder. E com relação a ter investido um pouco mais no ataque, um pouco menos na defesa, a gente vê que a nossa defesa, no começo do campeonato, ela tem algumas oscilações, mas depois ela firme e faz um campeonato seguro. O que a gente teve foi 99% dos jogadores que a gente contratou na linha da frente corresponderam às expectativas. E aí a gente conseguiu ter o segundo melhor ataque da competição. Michel, quer complementar? Beleza. O Ricardo falou muito bem. A pergunta, na verdade, o raciocínio e a colocação que foi feita é assim, ó, é bem uma parte do que o Ricardo colocou. Quando você vem montar um planejamento, você não vê só isso, você vê exatamente aquilo que o atleta pode oferecer. Não é que você investiu mais no ataque ou não investiu na defesa. A defesa passou por muitos momentos, ficou entre 10 melhores defesas, ficou 10 jogos, na verdade, sem sofrer gols, então assim, sofrendo um gol, uma média menos de um gol por jogo. Então isso é um resultado para quem busca um acesso, e aí a campanha ela mostra por si que faltou pouco. O detalhe, a gente vai falar o si, aí tem o jogo do Vila Nova, aí tem o jogo do Confiança em casa. Mas não é disso que eu estou tratando. Eu quero dizer assim, em relação aos jogadores, você não define. Você vai trazer um jogador que ele tem um preço com um valor de mercado que atende aquilo que o Guarani também tem condições. Porque eu sempre falo assim, existe expectativa e realidade. Às vezes a gente tem uma expectativa, as pessoas geram uma expectativa, mas nós temos uma realidade, um orçamento na qual um compromisso que o Ricardo sempre e o Conselho de Administração tem atenção a isso. E você sabe muito bem disso, Galho, Fabinho. Então, assim, ó, é uma preocupação nossa sobre isso. Às vezes também queremos outros jogadores, buscamos outras oportunidades no mercado. Por isso esse filtro, por isso que nesses 2 anos as coisas estão acontecendo. O Ricardo colocou sobre o Gabriel mesmo. A gente traz ele vira um ativo do clube, ele nos ajuda muito. O Rafael da mesma maneira, mas oscilaram como outros jogadores durante a competição, né? E aí você traz jogadores como o Regis, por exemplo, que consegue ter um destaque na equipe, que vem no momento do Cruzeiro que não joga, e aí acredita no Guarani e as coisas acontecem, né? Deu certo o Júlio César e assim por diante. Então, sim, eu vejo que na montagem do elenco é basicamente isso, ter o cuidado, ver o que os jogadores, a capacidade, o valor dele, às vezes eles não rendem num lugar, mas você sabe que ele tem valor, porque você acompanha futebol, que ele tem qualidade, e aí o trabalho do dia a dia, né? Aquilo que o Guarani oferece, o compromisso que eles têm, uma coisa que a gente não abre mão, são os valores que esses atletas, quando chegam, a gente sempre coloca a maneira que as coisas, como as coisas tocam aqui no Guarani. A grande verdade é essa, com muito
muito pé no chão, com muita responsabilidade, com muito respeito à camisa, e os atletas entendem isso, a comissão técnica, todo esse pessoal de staff, né? E basicamente é isso. Beleza, obrigado, Michel. Eu vou passar agora a palavra ao Tony Doverson, que gostaria de fazer uma pergunta. Tony, só você ligar o microfone aí, a gente já... Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Michel e aos demais sócios. Primeiramente, queria dar os parabéns aqui ao Ricardo, ao Michel, né, ao CA, pelo campeonato que foi desenvolvido. Todos nós sabemos a dificuldade que é, e o Guarani representou bem, né? Competiu bem e fizemos um campeonato à altura. Só que tem um detalhe também que eu vejo, né? No ano passado, nós conseguimos manter uma base boa, né? Uma espinha dorsal, nós mantivemos aí em torno de 80%, 90% do elenco, né? E para este ano, né, nós temos aí um novo campeonato, que é a Copa do Brasil, e nós não estamos conseguindo manter. É evidente que tem toda uma responsabilidade financeira, orçamentária, né? Que eu acho que é esse que é o foco, mas nós estamos percebendo que essa espinha dorsal nós estamos perdendo. Então, eu pergunto qual está sendo a maior dificuldade, né? Se é realmente a financeira ou se são os atletas que estão super valorizados, né? Ou subvalorizados, ou o mercado realmente estão estão se esforçando para poder contratá-los, pagando além do que pode também, porque nós não estamos conseguindo, né? Pelo menos é a impressão que fica. Eu sei que tem um perfil, né, desse CA de não anunciar antecipadamente as contratações, as renovações, mas a dúvida é essa, né? Como é que está a questão das renovações, né? Se estão bem encaminhadas com os que ainda não saíram e quais são as perspectivas, né, dentro do perfil que Michel colocou, que o Ricardo também colocou, dentro desse contexto, como é que estão as perspectivas para a contratação à altura desses que já saíram? Boa noite, Tony. Obrigado aí pelo elogio da competição que a gente fez. No ano passado a gente perdeu, sim, atletas importantes, que foram os atletas de destaque, entre os quais a gente cita o Crispim e o Vagninho. E a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade. Sempre existe uma ansiedade dos sócios, das pessoas que frequentam aqui o Guarani, da imprensa, dos torcedores, pelo anúncio de contratação, pelo anúncio de novidades, mas como você mesmo disse, a gente trabalha em silêncio e essa é a forma que a gente estabeleceu nas duas montagens, né, de 2020 e 2021, e assim a gente vai seguir para 22. A gente vai com cautela, dentro do nosso orçamento, e vamos montar um bom elenco e vamos repor as peças que saírem à altura. Lógico, a campanha de destaques gera interesse sobre os atletas nossos, isso é normal do futebol, mas a gente já mostrou que a gente tem condições de montar elenco e elenco de qualidade. E assim vai ser feito nesse ano também. Tony, obrigado. Vai falar? Pode falar. Deixa eu só completar, Tony. A gente vai manter, sim, boa parte do elenco e os jogadores que a gente tem interesse que permaneçam com a gente em 2022, a gente já está conversando. É lógico que em 2 ou 3 casos a gente vai ter dificuldade pela valorização que tiveram, mas a espinha do time segue com a gente segue com uma base boa e vamos fazer uma boa competição no Campeonato Paulista. E, a partir daí, sim, a gente faz um Campeonato Paulista seguro, segurando também na parte orçamentária, para que a gente tenha uma sobra para o brasileiro e ali sim investir um pouco mais, buscar os destaques dos estaduais
e fazer um grande campeonato brasileiro da Série B, buscando o acesso. A gente começa muito seguro, mas guardando dinheiro para investir no Campeonato Brasileiro. Vai falar, Tony? Tony, Acho você que ele tinha está pedido no a mudo. palavra. Isso, pronto. Obrigado. É só para complementar a questão da renovação do Andrigo e do Regis, se está próxima ou não, se está quente ou se está frio, né? Eu sei que a gente não pode falar muito, mas enfim, né? É a aflição de toda a torcida, né, Tony? Tony, não, a gente não vai comentar de negociações, né? Isso pode até nos prejudicar, mas são atletas que a gente está conversando sim, a gente tem interesse, já declaramos isso publicamente e estamos trabalhando para poder manter esses atletas. Ok. Bom, diante do que o Ricardo falou e da sua pergunta, Tony, obrigado pelas considerações. O esforço é gigante, é um fato. Eu falei da expectativa e realidade, e sim, a gente vai trabalhar de forma como vem. Hoje, até antes de entrar na live, o Gali brincou comigo, vou externar aqui, tá, Gali? Externou, brincou, falei, aí, curtindo a família? Eu falei, eu gostaria de curtir, porque eu estou das 7 da manhã às 2 da manhã, todo dia trabalhando, eu e o Ricardo, de forma incessante, porque essa preocupação, existe uma valorização grande, como ocorreu no passado, o Ricardo já externou alguns atletas, né? E esse ano, pela campanha que fez, naturalmente ela desperta interesse, e isso inflaciona o mercado, mas isso não é uma situação específica do Guarani, são todas as equipes, cabe a gente ter a capacidade, a destreza para seguir trabalhando. O que é mais importante que eu vejo? Não é só ficar falando das dificuldades, é a gente achar a solução conforme a gente sempre fez. Agora, hoje o Guarani ele é um clube visto de forma diferente. Isso a gente tem que considerar. Eu, Ricardo, a gente sabe o que a gente passou aqui para montar de 19 para 20 a temporada. O que a gente ouviu. Então, de 20 para 21, as coisas mudam, e agora, 21 para 22, já está diferente. Então, isso é muito importante ressaltar. É muito importante as pessoas, quando elas tiram informação do Guarani, elas sabem que é um clube sério, é um clube que está se reconstruindo, que está se estruturando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a luta, mas é um clube que se empenha, profissionais comprometidos. Então, as pessoas elas querem saber isso. Aqui no Guarani, você não... o Ricardo... o Ricardo, a gente entra no vestiário de cabeça erguida, a gente não fica entrando no vestiário contando história para atleta. Então isso é uma coisa que o mercado ele fala, a gente escuta isso diferente. Agora, sobre a intenção da permanência, como você disse, da dificuldade dos atletas, de manter, claro que a gente vai manter, a gente está trabalhando para isso, dentro de uma minimamente uma razão de se fazer as coisas. E se agir só com a emoção, e a gente sabe que o torcedor ele é movido a isso, o mês tem 30 dias, entende, Tony? Então a gente tem que ter um compromisso com isso, porque senão, assim, como tiveram algumas equipes aí, eu não vou, por ética, eu não vou colocar, mas que entra no vestiário é 90 dias, é 120 dias, e aí, lamentavelmente, não tem como trabalhar dessa maneira. Tem muitos atletas que eu, o Ricardo, nós temos interesse de trazê-los, temos interesse de manter, às vezes eles também têm uma proposta, têm também o interesse de sair, aí já não é só a parte financeira. Às vezes o desejo, ele quer ir para uma Série A, ele quer ir para fora do Brasil, ou ele manda uma proposta com um valor que está longe da realidade do Guarani, aí não é, o Michel não quis, o Ricardo não quis, é uma realidade. E faz parte de uma negociação e de um planejamento. A gente tem que saber também até onde a gente pode ir. E fizemos assim nesses 2 anos, e vamos fazer de novo, se Deus permitir, na temporada que vem à frente. Obrigado, Michel. Eu acho que a gente tem que ressaltar também, né, Ricardo, que em questões de cota, o Guarani não vai ter uma grande mudança, né? Ele permanece na primeira divisão do Campeonato Paulista, permanece na
Série B do Campeonato Brasileiro. A cota da Copa do Brasil depende muito das fases que o Guarani passa, então acho que o incremento de renda do Guarani vem aí de busca de novos patrocínios, né, e coisas que o Guarani vai buscar nesse momento. Vou facultar a palavra agora para algum outro associado que deseje. Pode mandar aqui ou pelo chat ou por meio de levantar a mão aqui. Senão a gente já encaminha. Bom, eu acho que... Perguntar, Igor? Oi, pode falar, Anselmo. Bom, boa noite, Galho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Michel. Todos os associados aí presentes. Minha pergunta vai ser mais direcionada um pouco para o Michel Alves aí. Mas, de antemão, eu gostaria, assim, de estar parabenizando, né, o Ricardo pelo acesso. Eu sei que o objetivo desse ano era conquistar o acesso, conforme no planejamento. Infelizmente, não deu. Mas reconheço que, comparado com 2020, a gente teve uma evolução muito significativa, né, no que tange ao futebol, que é no sentido de montagem de elenco. Acho que errou menos. Acertar 100% em peças é quase que impossível, né? Mas acho que acertou mais em peças, acho que fez uma campanha melhor. Mas a gente vê aí, através dos números, que não tem jeito, né? Acho que a única forma do Guarani, de fato, se recuperar é através de uma conquista de um acesso, que é onde estão as receitas, né? A gente, pelo menos eu vi o balanço ali até setembro, a gente já fala de um déficit de 3 milhões. Vai ser muito difícil a gente se recuperar permanecendo numa Série B, no que tange aí a nossa situação financeira. Mas eu acho que foi quase que unanimidade, né, que a gente teve um elenco muito agressivo, o segundo melhor ataque da competição, e que se a gente tivesse um melhor sistema de goleiro, assim, talvez melhores preparados, a gente talvez teria conquistado esse acesso. E na realidade, eu particularmente eu considero tanto o Rafael Martins como o Gabriel Mesquita como os dois bons goleiros, né? O Gabriel Mesquita, em 2020, ele ajudou muito o Guarani na Série B, a escapar daquele rebaixamento. E o Rafael Martins, salvo engano, ele ficou entre os 3 melhores goleiros da Série B do ano passado, pelo Brasil de Pelotas. E não sei se é uma coincidência ou não, mas é uma crítica que pelo menos eu percebo muitas pessoas fazendo. E aí o Michel, como até um ex-goleiro, acho que ele pode responder melhor. Mas, pelo menos nos vídeos que são divulgados e alguns treinamentos que algumas pessoas assistiram, a gente percebe que a nossa preparação de goleiro pelo Silvano Astrade, ela está bem defasada e bem aquém das práticas mais comuns de mercado, mais avançadas de mercado. Então, a minha pergunta é, eu acho que ficou certa a contratação do Thiago do CSA, né, que também é um ótimo goleiro, mas será que a gente está pecando nas contratações de goleiro ou na preparação desses profissionais, né? Porque, pelo menos os números de 2020 do Gabriel Mesquita e do próprio Rafael Martins são números bons. Então, o que justifica essa queda de performance deles, nos casos dos dois, né? Porque realmente a gente teve bons momentos em alguns momentos da competição, mas de uma forma geral falharam bastante, né? E eu acho que isso sem dúvida nos custou o nosso acesso, né? Então, o que a gente planeja para 2020 no que tange a preparação de goleiros e se isso de fato foi uma falha constatada neste ano? Boa noite, Anselmo. Eu vou só fazer uma observação antes. Eu sei que a pergunta é para o Michel Alves, então eu vou deixar ele responder. Você só mencionou que até o terceiro trimestre, né, o 9º mês do ano de 21, o balanço está com prejuízo de 2,5 milhões, tá? Essa informação não é verdadeira, tá? Existe sim lá esse número no balanço, porém não está computado no DRE até o 9º mês, as parcelas pagas da Magno, da MMG. Então existe de receita desses 9 meses 3.150.000, que na verdade, como ela entra como antecipação do VGV, da venda do patrimônio, ela não entra como receita direta do clube. Então esse valor ele cobre os 2,5
dos 2,5 milhões que aparece no DRE, e ainda tem um superávit de 600 mil, tá? Então, só fazer essa observação, porque, assim, a responsabilidade nossa com o orçamento é muito grande e a gente não vai gerar nenhum passivo para o Guarani, como a gente fez também no ano passado. Não, legal, Ricardo. Então, só para corrigir, né? Eu fui com a informação que está no site e se a informação não está validada, eu entendo que não poderia estar sendo publicada, né? Não que o site Conselho Fiscal tenha feito um mau trabalho, pelo contrário, eu acho que tem feito um ótimo trabalho, mas no sentido de a gente trabalha com as informações que são publicadas, então, se elas não estão precisas ali, talvez tenha uma certa cautela de publicar aquilo que de fato está revisado e fechado, né? Anselmo, Mas a gente só pontuar para eu você. percebo, Ricardo, sem querer alongar, né, porque não é o foco da pergunta, mas eu percebo essa austeridade, esse controle que é feito sobre orçamento, e eu acho que é assim que tem que ser para que o clube não acumule novas dívidas, mas eu não consigo ver a gente se reestruturar financeiramente com uma permanência numa Série B, entendeu? Nem que o Guarani tenha que subir e cair, mas eu só consigo ver um caminho saudável com acesso à Série A. Tá. Eu vou só te explicar, Anselmo. As informações que estão no site estão corretas, tá? É que a classificação do recebimento das parcelas da Magnum, elas não entram no demonstrativo de resultado, tá? É uma antecipação patrimonial que entra no balanço patrimonial. Então, se você fizer uma leitura correta e adequada de todas as informações que estão no site, balanço patrimonial e DRE, você vai ver isso, tá? Não existe nenhuma informação colocada errada no site. Até antes do Michel falar, aproveitando que nós estamos conectados na TV Guarani, e tem muitos associados e torcedores do Guarani que estão participando, a gente faz o convite para que conheçam o site oficial e conheçam o portal da transparência, que foi uma novidade trazida tanto pelo Conselho Fiscal quanto o Conselho Deliberativo e especialmente o Conselho de Administração, que podem buscar todas as informações financeiras e atas de conselhos do Guarani desde muitos anos, né? Uma novidade trazida aí que pôde contribuir bastante com a questão da transparência do clube, tá? Michel, passo a palavra a você, então, agora, para falar especificamente sobre a questão da preparação dos goleiros, né? Tá bom. Anselmo, vamos analisar o ano passado. Assim, primeiro, a gente tem Jefferson Paulino, o Pim, né? O Rafael Pim, que nós trouxemos. Tem a saída do Cavicchioli logo ao fim do torneio do Rafael do Interior, né? E o nosso treinador de goleiros era o Giba. E aí nós oscilamos, né? Também tivemos muita cobrança sobre isso. A gente muda, começa a temporada e muda. Então, assim, quando você se refere, se você analisar, quando você se refere aos vídeos do treinamento, que você naturalmente visualiza e vê, é uma parte do treino. Quando a gente traz o Austrália, e aí é relato dos goleiros, não é um relato meu, tá? A gente naturalmente está acompanhando todo dia o trabalho. O próprio Gabriel falou assim, fazia tempo que eu não trabalhava assim. Então, isso é um relato do Gabriel Mesquita. E a mesma maneira, e aí vai o Rafael Martins. O Austrália é um profissional extremamente capacitado, extremamente, e vou até abrir algo aqui, ó. Eu já tive 3 sondagens por ele para saber se a gente ia continuar ou se ia sair de clubes interessados nele. Então, assim, se minimamente ele não tivesse condição para isso, talvez não tivesse esses clubes buscando informação, querendo saber dele, e pessoas importantes dentro do futebol. Às vezes a gente tem um valor por um profissional só depois que o perde, né? Se você analisar a forma técnica da Série B hoje dos goleiros, na minha concepção, nós tivemos 3 destaques. Nós tivemos Thiago Rodrigues, nós tivemos Tadeu e nós tivemos o Wilson do Curitiba.
o resto dos outros goleiros das outras equipes, das outras 17 equipes, são tudo goleiros de um nível parecido, nada muito além, nada muito acima, tendo as oscilações como outros atletas normais. Eu acho que a gente conseguiu ter uma constância, uma rotatividade muito menor no Guarani nessa temporada do que nós passamos o ano passado, e aí você recorda muito bem disso. Então, assim, o Austrália é um profissional internamente muito respeitado. A comissão tem, através do nosso treinador Daniel Paulista, muita admiração pelo trabalho. As coisas aconteceram, oscilações acontecem. A gente só tem que ter um cuidado se a cada falha ou a cada problema a gente trocar. E aquilo que vai ao ar, aquilo que é publicado, é uma parte do treinamento, não é o todo, né? Michel, agradeço. Só um segundo aqui que o Ricardo também quer fazer um adendo. Tá, agradeço. Naturalmente... Anselmo, só fazer mais uma correção, tá? Desculpa te cortar. Você falou que a gente fez a contratação do Thiago Rodrigues. Isso é informação de imprensa, tá? Não procede. O Guarani, quando fizer qualquer contratação, ele vai publicar no sítio oficial do clube. Então, assim, não se baseie em informações, porque o Guarani, quando divulga pelos os canais oficiais, tá? Não, legal. Na verdade, eu comentei, né, que eu não sabia se tinha contratado ou não, né, porque foi o que foi divulgado. Mas, assim, até aproveito o gancho, Ricardo, até para elogiar, né, essa postura do Guarani, porque eu acho que é assim que tem que ser, né? Oficializar depois de contratar, até para não gerar especulação no mercado, né? A gente sabe que nesse momento a imprensa fica ávida por informações, querer dar furo de notícias, mas sem dúvidas eu acho que isso tem que ser sempre tratado no mais sigilo absoluto para não gerar especulação. Mas eu não afirmei não, tá? Eu só comentei que eu vi a notícia e se ela se concretizar, eu como torcedor ficaria muito feliz porque foi um ótimo goleiro no CSA, como o Michel acabou de comentar aí também, né? Mas o que eu comento, Michel, é que assim, não sei se é uma coincidência ou não, que a gente vê tanto o Mesquita como o Rafael Martins vendo de 2 ótimas temporadas ano passado, e este ano, de alguma forma, acabaram não tendo uma regularidade, um certo convencimento, exceto algumas partidas pontuais. E coincidiu com a chegada do Austrália, né? Que foi em fevereiro desse ano. Então, assim, se isso é uma mera coincidência, mas se existe o respaldo do profissional ou do método de trabalho que ele vem aplicando e isso está condizente, isso é importante. Mas, pelo menos dentro deste ano, eu acho que foi uma das maiores críticas que, pelo menos, eu acabei presenciando aí, pela média de torcedores, que é a questão dos goleiros, né? Entendi. Você está certo, Anselmo, e eu até brinco com o Michel. Se todos tivessem correspondido à nossa expectativa e todos tivessem rendido 100% do que podem render, a gente tinha sido campeão, né? Mas, infelizmente, alguns oscilam e isso aí dificultou um pouco o nosso planejamento que a gente tinha de buscar o acesso. Legal, bom, obrigado. Obrigado, Anselmo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Só posso fazer mais um, cara? Pode, fica à vontade. De antemão, peço desculpas se eu não acompanhei, não tive acesso, mas no que tange ao planejamento do ano que vem, Ricardo, em termos de Copa do Brasil, foi estabelecido algum objetivo dentro dessa competição? Até aproveitando, Anselmo, você fez a pergunta, o Tony tinha feito a mesma pelo chat, eu tinha me esquecido. Obrigado. Eu já passo para o Ricardo. Ah, tá ok. A gente tem como objetivo traçado avançar pelo menos 3 fases, tá? Esse é o nosso objetivo. Porém, por cautela, a gente menciona no orçamento apenas o recebimento de 2, tá? Mas isso não reflete
o nosso objetivo de dentro de campo. Foi uma mera cautela para que nosso orçamento não sofra nenhum risco da gente não atingi-lo. Só uma colocação, Anselmo. Quando você fala assim que a perspectiva para dar uma aliviada nas dívidas do clube seria um acesso, naturalmente sim, estruturar o clube, naturalmente sim. Um outro ponto pode ser determinante também é a possibilidade da venda de algum atleta, de entrar um recurso na gestão que o Ricardo e o CA vem fazendo para ajudar e aí sim dar um up na equipe, direcionar também ao futebol. Isso é muito importante. Não sei se você recorda aquilo que eu falei antes numa pergunta anterior, de expectativa e de realidade. A gente também quer um time forte, também quer um time competitivo, também quer competir às vezes, mas nem sempre por essa austeridade a gente tem a condição de fazer. A gente tem que optar, tem horas que a gente tem que optar. Ou a gente, o clube, cria situações que nós talvez não tenhamos como sustentar, né? E aí se cria um problema que é um passivo, que é uma coisa que historicamente já vem se acumulando e hoje se paga um preço alto por isso. E aí sim, aí eu estou com você, um acesso à Série A seria determinante, por isso que a gente sentiu muito esse ano, além do trabalho que foi desenvolvido, da entrega, do compromisso de todos esses atletas, o quanto isso seria importante ao clube. Eu lembro que internamente a gente falava, e eu dizia isso ao Ricardo, sem vaidade nenhuma, vaidade zero nenhuma para mim, para o Ricardo, para o treinador, para nada. O quanto um acesso faria bem ao clube, o quanto um acesso colocaria o Guarani de volta à competição na qual ele foi campeão e sempre participou. E aí fora, naturalmente, a condição financeira que iria ajudar muito, que você sai de uma receita que hoje você tem valores que você sabe que é uma Série A, né? Então, quanto isso ia ajudar. Mas, às vezes, a venda de um atleta também, ela é um empurrão a mais aí para a gente dar esse pulo que precisa. Não, sem dúvida, Michel. E até na Série A questão da venda do atleta, ela é mais valorizada, né? Porque você acaba tendo mais visibilidade e você consegue negociar mais com o mercado externo, né? Que é muito mais vantajoso do que negociar dentro do mercado interno. Mas, pelo menos os clubes que a gente tem vistos, como o Atlético Goianiense, o próprio Avaí, a América Mineira é um ótimo exemplo recente agora, o Ceará, Bahia, infelizmente, acabou caindo aí, mas foi um clube que permaneceu bastante tempo. Foram clubes que, Fortaleza, que agora Libertadores, né, mas que conseguiram a sua reestruturação passando por disputas na Série A, né? Muitas vezes disputando a Série A com orçamento de Série B e indo para o risco. Se cair, não é uma tragédia, porque você fez um caixa, para o ano que vem você reforça e sobe de novo, né? Mas eu particularmente acho que é o único caminho viável hoje para o clube é o acesso à Série A. E vamos torcer para que ele possa agora em 2022, porque historicamente a gente nunca passou tanto tempo sem disputar uma Série A também agora. Esse é um desejo nosso, a gente trabalha muito em função disso também, a todo dia, e estamos juntos, Anselmo, estamos aí disposto a ouvir, a conversar, a melhorar. O importante é o Guarani estar bem, como vem ocorrendo aí nas mãos do Ricardo e do Conselho, é de admirar. Com muita dificuldade, você sabe que é muita dificuldade. Não, sem dúvidas, né? Não bastasse as receitas encurtadas, você tem todo um problema de passivo aí, né? Então é difícil realmente atacar, mas quando o Ricardo se disponibilizou ao presidente, sabia de todos os desafios, né? Então, isso aí. Mas pelo menos ele não tem reclamado, né? Que tá difícil. Beleza, mais algum questionamento, Anselmo? Não? Tudo certo. Minha parte não, cara, obrigado. Beleza, obrigado. A Maíra havia perguntado se havia interesse do Guarani em algum dos atletas que foram apresentados no Santo André. Aí eu passo ao Ricardo. Boa noite, Maíra. São atletas que passaram pelo clube, fizeram o seu trabalho, foram importantes em algum momento,
mas a gente não chegou a apresentar proposta para nenhum, e aí eles aceitaram a proposta do Santo André e encaminharam para lá. A gente agradece o trabalho deles, tudo que eles fizeram, deseja boa sorte, mas a gente não chegou a apresentar proposta para nenhum deles. Aqui no chat, o Valner fala que ele sentiu uma dificuldade do treinador em propor alterações conforme o andamento da partida, e dizendo que ele, como teve o contrato renovado, se existe ele faz uma sugestão de que ele buscasse um aprendizado ou uma reciclagem nesse aspecto. Boa noite, Valner. Bom, A gente optou sim pela renovação do Daniel. É um profissional fantástico. Ele deu para a gente um respaldo durante o Campeonato Brasileiro muito bom. Teve o maior índice de aproveitamento de treinador dos últimos que passaram. Eu acho que dos últimos 5 anos o maior aproveitamento foi o dele. É lógico que todo profissional ele vai evoluindo. O Daniel também vai evoluir, ele não é perfeito em todas as situações, e a gente vai conversando sim internamente e buscando sempre minimizar os erros para que a gente possa chegar o mais longe possível. Michel, quer complementar alguma coisa? Só vou corroborar o que o Ricardo falou, assim, acho que a gente está em evolução, assim como eu erro, como eu acerto. O importante é a gente todo dia. Eu vou aprender errando, não é esse negócio que se você só acerta, você aprende, não tem. O Daniel também é um treinador jovem, com muito potencial. Agora, eu vou até, algo que a gente internamente falava, eu conversei isso com o Ricardo. Às vezes a gente tem o costume de reconhecer e valorizar um trabalho para salvar um descenso, né? Se potencializa muito mais. Você vê o momento que nós passamos esse ano, em nenhum momento o Guarani oscilou. O Guarani teve apresentações, especialmente da parte ofensiva, de encher os olhos, de trazer, de resgatar o seu torcedor, né? Nós passamos um campeonato brasileiro sem mudar a comissão técnica. Isso estava sendo muito, muito raro no Guarani. Então a gente tem que valorizar. Nós tivemos números expressivos de pontuação, estatística, de performance, de evolução de jogadores. Se você analisar orçamento, os times que estavam brigando pelo acesso, o Guarani e o CRB tinham os menores, e os seus respectivos treinadores eram Alan Al, que esteve aqui, e o Daniel Paulista. Então, para mim, foram os 2 treinadores que mais despontaram pelas condições da parte de valores. Se você pegar ali Botafogo, e eu não estou falando nem de Cruzeiro e Vasco, tinha uma folha aí beirando mais de 5 milhões. Você pegar Botafogo, Curitiba, o próprio Avaí e o Goiás, folhas que nós estamos falando aí beirando Goiás, Curitiba e Avaí beirando quase 2. O Botafogo muito mais. O Curitiba estava 2,4. Eu estou só contextualizando o trabalho que foi feito. O ano passado a gente tem um trabalho de recuperação, e aí em 19 da mesma maneira, e se existe uma valorização e um reconhecimento muito grande, porque eu sei que o medo de cair, ele paralisa às vezes as pessoas, né? Então assim, nós não passamos isso. Então o trabalho do Daniel esse ano, e aí está aí o reconhecimento pela renovação através do Ricardo, é um reconhecimento pelo trabalho dele, por tudo que a gente passou esse ano, e é o que a gente aguarda na temporada 22. Melhorar, evoluir, naturalmente o Daniel sabe disso, como também a gente sabe, internamente isso é discutido, mas há uma satisfação por tudo que ele desenvolveu, por tudo que a comissão técnica dele desempenhou e trabalhou aí pelo Guarani, que deu as condições também para que isso fosse feito. Legal, obrigado, Michel. Há até uma complementação aqui da pergunta por parte do Tony Doverson, se ele fala que essas dificuldades eram falta de opções à altura no banco. Não, eu não. O Ricardo vai falar ou eu falo? Não, pode falar, Michel. Não, eu não. Eu acho que foram situações de jogo, né, que aconteceu.
né? Eu acho que a equipe ela correspondeu bem. Claro que se a gente tivesse a possibilidade, e quando daqui a pouco de fazer uma ou outra situação diferente, sim, mas acho que a equipe correspondeu àquilo que se esperava, trabalhou bastante, lutou bastante, até o final da competição. Aconteceram jogos de forma isolada aí que foram determinantes aí, que foi a diferença que talvez aquele pouquinho a mais para ter o acesso nos faltou, né? Então não vejo só como uma fragilidade do elenco ou uma falta de peça numa troca que foi determinante. Haja vista que nós fizemos o último jogo aí sem até o próprio Goiás, sem o Sábio, que naquele momento era um jogador extremamente importante pela evolução dele, né? Então a gente teve falta dele, do Júlio César, do próprio Júnior Todinho. Então, se talvez tivesse esses jogadores naquela partida, você teria mais opções. Aí sim, confirma aquilo que ele está falando. Mas uma falta no todo, como competição, não vejo, não. Beleza. Temos mais algum questionamento? Senão a gente acho que pode encaminhar para o encerramento. Oi. Oi, Fábio. Eu não tenho pergunta. Na verdade, é sobre a Série B, mas tá tendo nesse momento a Floripa Cup, que é a maior competição brasileira de categorias de base, né? E na categoria sub-16, a final foi agora no estádio da Ressacada, e o Guarani do Ouro Verde chegou na final contra um outro time de Campinas, né? Dentre mais de 500 equipes, e venceu o jogo por 1-0, foi campeão. Até acho que o treinador do Sub-16 é um funcionário do clube, e o time adversário também era um ex-professor nosso do Projeto Bugrinho. E acho que com isso eles até ganharam uma inscrição para Gothia Cup, lá na Suécia. Mas só para dar um toque aí do Projeto Bugrinho. Boa. Legal. Notícia muito boa, então, que o Fabinho nos traz aqui. Agradeço a notícia, Fábio. Acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento. E aí eu volto a dizer aquilo que a gente sempre falou aqui, né, Ricardo e Michel, desde a primeira live que fizemos, agora que a gente pôde ter presença ao vivo aí de associados e também aqui presencialmente, mas a busca, né, de todos os conselhos pela evolução constante do Guarani, né? Nós viemos de um Campeonato Paulista onde passamos dificuldade, depois num Campeonato Paulista onde buscamos a classificação, e agora um Campeonato Paulista onde nos classificamos. Na Série B a mesma coisa, uma Série B onde nós tivemos muita dificuldade para manutenção, depois uma Série B que nós começamos mal e chegamos a sonhar com acesso, e agora uma Série B em que nós chegamos a frequentar o G4 em algumas rodadas, nunca corremos qualquer risco de rebaixamento, e com isso garantimos uma subida expressiva no ranking e a classificação para a Copa do Brasil, né? Então, parabenizar o trabalho do Michel, o trabalho do Ricardo, de todo o Conselho de Administração na gestão do futebol, e desejar que o Guarani continue nessa caminhada de evolução, nessa evolução constante que ele vem tendo. Agora, quem sabe, né, com o apoio da nossa torcida, que nós vamos contar com ela aí já na estreia do Campeonato Paulista contra o São Paulo, um grande jogo que nós esperamos ter um grande público. E a gente tem visto aqui o reconhecimento dos torcedores, dos associados, né? Hoje, por exemplo, todas as perguntas vieram antes, né, vieram precedidas com um elogio pelo trabalho feito, então eu estendo esse elogio também a vocês. E acho que se quiserem falar alguma palavra aí para terminar, fiquem à vontade. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento do trabalho feito. Peço desculpa a todos os conselheiros e todos os sócios por não ter conseguido o acesso. Era uma vontade muito grande do Conselho de Administração e do Departamento de Futebol, mas a gente sai com a consciência tranquila que o trabalho foi bem feito. E vamos trabalhar muito para o ano que vem
para dar muita alegria para vocês também e para vocês continuarem confiando e apoiando que tem gente séria trabalhando aqui pelo Guarani. Boa noite a todos. Michel, gostaria de falar alguma coisa? Oi, pode falar, Michel. Estamos ouvindo. Obrigado, eu não estou... Peraí, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Nos ouve, Michel? Eu não estou ouvindo bem. Tá. Peraí. Tá. Bom, eu aproveito aqui, então, enquanto o Michel... Oi, Gali. Oi, tá nos ouvindo? Estou ouvindo baixo. Está me ouvindo bem? Tá, estamos ouvindo sim. Se você gostaria de deixar alguma mensagem final aí ao torcedor, ao associado bugrino, aproveitar essa que nós já estamos caminhando para o encerramento. Não, primeiro agradecer, né? Agradecer pela confiança. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. A camisa do Guarani, o clube, é um clube muito forte. Nós tivemos algumas oportunidades, alguns momentos assim de muita satisfação no que foi essas 38 rodadas aí que nós passamos e viajando o Brasil todo. E cada lugar que nós íamos, mesmo nesta pandemia, sempre tinha alguém do Guarani lá recepcionando. Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto isso é importante, né? Você chegar num hotel, você vê alguém com uma bandeira do Guarani, você está indo para um estádio, tem alguém ali te dando apoio, os atletas saindo. Então, assim, é um motivo para mim de muita alegria, de muita satisfação mesmo trabalhar no Guarani, sabendo de toda essa dificuldade, sabendo de toda essa responsabilidade e de toda essa expectativa que o torcedor tem, que os conselheiros têm a cada ano que passa, né? A palavra que eu posso deixar é assim, que confie, a gente tem muito respeito, tem muita responsabilidade para fazer sempre o melhor. Acabo que às vezes abrindo mão da própria vida, da sua rotina com sua família, para viver o clube, para entregar o melhor. Nem sempre, às vezes, isso acontece. E também nos frustra, e também me deixa chateado, me deixa aborrecido. Mas o mais importante, às vezes o Ricardo mesmo trazendo a pergunta da Maíra, o Ricardo às vezes é um psicólogo para mim, me ajuda, me apoia, porque a gente sente também, né? Porque a gente vive muito isso, vive muito o clube. E a minha maior alegria, o meu maior prazer é ver o que aconteceu no estádio naquele momento que nós tivemos o jogo do Vasco, o jogo do Goiás, ver torcedores ali. Eu estava num determinado assento lá e ver as pessoas se abraçando, crianças chorando. Então, você trazer essa alegria. Então, minha maior felicidade foi ver esses momentos, né? De resgatar o torcedor do Guarani, poder sonhar de novo, que tem condições. Não vai ficar só sofrendo conforme foi as últimas temporadas, que ele tem condição, que ele tem camisa, que ele tem tradição. Então, o recado que eu digo para o torcedor é isso, que a gente vai trabalhar muito forte, vai se dedicar muito para a temporada de 22 ser tão boa, melhor do que foi esse ano. Isso é um compromisso que a gente tem, eu, Ricardo, o Conselho de Administração, mesmo com essas dificuldades que nós encontramos, que foi debatido aqui, mas a gente se compromete, sim, a fazer o melhor, a entregar de corpo e alma ao clube, porque o clube merece, essas pessoas merecem muito mais. Bom, gente, só para finalizar, um Feliz Natal aí para todos, um próspero ano novo, e em 2022 a gente está junto para levar o Guarani num patamar maior ainda. Obrigado. Então, com isso, a gente dá por encerrada essa assembleia. Agradeço a todos e desejo também a toda a família bugrina um Feliz Natal e um 2022 ainda melhor.